Olá, amigos e amigas do Jornal Vale. Nessa semana recebemos em o gabinete de crise o ex-prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior. Ele é subsecretário de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e vai falar com a gente sobre a situação da pandemia do Vale e vai trazer grandes novidades aí para a região do Vale do Paraíba. É isso aí. Ortiz, obrigado por falar com a gente, sair da sua rotina aí, que deve estar para cima da cabeça, está quase batendo no teto aí de São Paulo. Eu queria começar, faz tempo que as pessoas não têm mais contato com o senhor como tinha como prefeito. Qual é o papel do senhor hoje no governo estadual? Qual é o cargo, o que o senhor faz? Por falar um pouquinho do seu trabalho no governo estadual. Boa tarde, Xandu. Boa tarde aí ao público que acompanha o Jornal Vale. Um prazer falar com vocês. Realmente já há algum tempo eu não tenho conversado com os veículos de imprensa, mesmo porque a gente tem que deixar um pouco as coisas se acalmarem, né? Uma overdose de 8 anos de prefeito, eu acho que as pessoas têm que um pouco sentir falta, talvez, ou pelo menos descansar da gente, né? Descansar um pouquinho. O meu papel aqui no governo do estado é colaborar com o governador João Dória, com o vice-governador Rodrigo Garcia e com o secretário Marco Vignoli na reorganização das regiões do estado. O estado tem, dentro aí dos seus 645 municípios, um conjunto de municípios que precisam se reorganizar do ponto de vista de planejamento regional. E a pauta principal nesse momento da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos é essa reorganização do Estado. A partir de semana que vem, realizar as audiências públicas para que a gente possa criar aglomerados urbanos, micro-regiões ou até regiões metropolitanas, para se criar um fundo único com um aporte financeiro do Estado a partir de janeiro do ano que vem, para que esse fundo seja empregado em ações de desenvolvimento regional. A gente tem um exemplo aí da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que é uma região metropolitana que foi criada há pouco mais de uma década, tem o seu fundo, mas sem aporte financeiro específico, e tem a sua agência que administra a relação com os municípios. Esse é o exemplo de uma região metropolitana que precisa de investimentos por meio de transferência de recursos por seu fundo e precisa de ações integradas. O planejamento da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos é justamente permitir ferramentas de planejamento regional, permitir que essas ferramentas sejam colocadas em prática para que a gente tenha, por exemplo, políticas públicas regionalizadas que sejam de interesse comum dos municípios. Resíduos sólidos é um dos exemplos, transporte metropolitano é outro exemplo, problemas, por exemplo, de conservação e manejo de Mata Atlântica, por exemplo, na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, em que há manchas de Mata Atlântica. São exemplos, me parece, de ações integradas que a subsecretaria pode desenvolver nesses municípios a partir de um fundo único, com aporte financeiro do Estado e a partir do estímulo à aplicação dessas ferramentas para a gente ter soluções integradas. E já começa a semana que vem, então, aí tem um furinho de reportagem. De maneira semipresencial, híbrida, virtual. Qual é a primeira região que já está para ser aí debatido isso, secretário? Nós teremos as primeiras audiências em Piracicaba, na região Bragantina, em Bragança Paulista, e na região Mogiana, em Mogi Guaçu. São as 3 primeiras audiências que o Estado deve realizar. Na semana que vem nós teremos os editais de convocação para essas audiências públicas já publicados no veículo aí de divulgação de atos oficiais do Estado e a convocação para essas audiências. Essa de Piracicaba, ela repete um pouco o modelo de uma audiência pública que foi realizada em São José do Rio Preto, há cerca de um mês, 40 dias atrás, e que segue mais ou menos a mesma modelagem. O Estado já há algum tempo vem pensando, vem elaborando estratégias para pensar nas regionalizações, para que a gente defina um município sede de cada região e o Estado possa empreender, então, verdadeiramente uma organização regional no Estado. A exemplo do que acontece em todos os países do mundo. A gente tem, sobretudo, os países europeus, mas países da América do Norte,
os países europeus principais, funcionam organizando as regiões em micro-regiões ou aglomerados urbanos, conforme o tamanho, a população e a conurbação menor ou maior nessas micro-regiões, ou uma região metropolitana, como é o caso de Rio Preto e de Piracicaba, que é isso que a gente vai discutir. E audiência virtual, Ortiz, ou vai ser virtual? Híbrida, né? Nós teremos participação virtual, mas nós vamos ter um pequeno núcleo lá presencial funcionando. O secretário deve acompanhar pessoalmente essa de Piracicaba e as outras, muito provavelmente, de forma virtual. Então, o senhor comanda a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Regional. Como é que é trabalhar com o Marco Vignoli? O Vignoli é um cara incansável, é impressionante como trabalha. Ele acorda muito cedo, chega muito cedo e sai muito tarde. Ontem, 10 horas da noite, a gente estava conversando e ele estava com uma fisionomia mais cansada, bocejando, e eu disse para ele: chefe, hoje você está cansado, hein? Falou: poxa, mas eu venho aí num ritmo muito intenso, porque ele é secretário, um secretário responsável por todo o interior do estado. Essa secretaria seria aquilo que corresponderia lá no governo do Montoro à Secretaria do Interior, uma secretaria muito importante naquele momento. O Montoro falava muito em desenvolver as cidades, desenvolver os municípios. Essa é a premissa do governador João Dória, uma premissa muito parecida, claro que com as ferramentas mais modernas, com os instrumentos mais modernos também, de políticas públicas, mas a Secretaria de Desenvolvimento Regional está para a Secretaria do Interior, com todos os municípios. Além disso, é o presidente estadual do partido, faz parte da comissão agora de elaboração do processo eleitoral de prévias nacionais para presidente da República. Então, ele acumula um sem número de atividades que demandam dele um esforço muito grande, e é admirável a capacidade de trabalho dele, admirável a capacidade de realizar e empreender soluções. É, sem dúvida nenhuma, uma jovem promessa que já se consolida como uma grande liderança no nosso estado. E, Ortiz, nós estamos na fase de transição, um pouco mais de abertura aí, de acordo com o último anúncio do governo estadual. Como é que tem sido o diálogo com os prefeitos nesse momento? Está mais facilitado? Ainda gente muito rebelde querendo abrir tudo de uma hora para outra? Como é que está? A segunda onda, ela veio com uma gravidade maior, né? Então, eu acho que houve um choque muito grande. No Brasil chegou a 4.200 mortes em 24 horas. Nós tivemos um agravamento muito grande dos números, pessoas internadas em UTI, a demanda foi muito grande, o esforço que o Estado teve que fazer com os municípios para ampliar a oferta de leitos de UTI, para adquirir ventiladores mecânicos, adquirir medicamentos e insumos para manter essas pessoas todas entubadas, ampliar a oferta de leitos de clínica médica, sobretudo numa faixa etária que a gente pensava na primeira onda está livre da modalidade de casos mais graves, que é a faixa etária entre 20 e 50, quase 60 anos. A gente entendia sempre que a faixa etária com maior risco era de 60 para cima, ou pessoas que tinham algum tipo de comorbidade. E a segunda onda mostrou que todas as pessoas em todas as faixas etárias podem sofrer os efeitos graves dessa pandemia. Então, acho que os prefeitos estavam um pouco mais conscientes nesse momento que os efeitos eram muito mais danosos, efeitos muito mais graves nessa segunda onda. Então, acho que o diálogo, a conversa, enfim, o exemplo lá de Araraquara, que foi um exemplo de lockdown realmente, que fez regredir o número de pessoas internadas, fez regredir a circulação de vírus. Aquele exemplo, acho que foi muito marcante para todos. Então, acho que lá na primeira onda, na primeira fase, até mais ou menos novembro, quando as coisas se acalmaram um pouco, eu acho que foi muito mais trabalhoso e muito mais difícil convencer tanto tempo o comércio, as atividades de serviço, as atividades de lazer, as escolas todas fechadas. Nesse momento, embora a gente tenha ficado um tempo um pouco menor, eu acho que houve uma aderência muito grande dos prefeitos em razão do que vinha acontecendo do ponto de vista de recrudescimento da doença nessa segunda onda. Hoje cedo eu tive lendo, enfim, artigos nos principais jornais do Brasil
dando notícia de que os números melhoraram no Brasil todo, então a gente tem um número menor de pessoas internadas, um número menor de casos, um número menor de óbitos diários, mas é importante destacar que a tendência é que se a gente não tiver uma ação ainda das prefeituras, evitando aglomeração, se a gente não seguir os protocolos sanitários, em junho a gente pode ter uma terceira onda que deve ser ainda mais grave do que o que a gente viveu nos meses de março e abril. Então é importante que essa reabertura seja uma reabertura responsável. E é isso que a Secretaria tem dialogado muito com os prefeitos, com os municípios, sobretudo a subsecretaria nos municípios que estão dentro das regiões metropolitanas, sobretudo aqui na capital, região metropolitana de São Paulo e as outras regiões metropolitanas. E aí, na região do Vale do Paraíba, a gente tem dialogado muito sobre a necessidade de manter os protocolos necessários para que a gente não avance para o mês de junho com outro problema dessa natureza e tendo de regredir de fase. E a região que o senhor conhece bastante bem, o Vale, como é que o senhor analisa a situação do Vale hoje? A situação do Vale, muito embora com a gravidade da doença, muito embora com números muito mais graves nos meses de março e abril, ela sempre foi, junto com a Baixada Santista, ainda as melhores regiões do estado. Talvez pela oferta de leitos, Taubaté tem um hospital municipal e tem um hospital do estado regional, Caraguatatuba inaugurou o seu hospital regional do litoral norte, São José tem o seu hospital municipal, tem hospitais particulares, tem a oferta também do Hospital Regional do Estado, de alta complexidade. Então, acho que há uma oferta grande de leitos na região e há uma capacidade de ampliação de leitos, o que é importante também. O fato de Taubaté ter um hospital municipal permite ao município ampliar leitos, então as maiores cidades acabam tendo possibilidade de ampliar essa oferta de leitos de UTI clínica médica, e isso dá uma certa mobilidade, dá flexibilidade aos municípios para ampliar. Quando você tem essa flexibilidade, você consegue manter números melhores, né? Você consegue se manter num patamar, ainda que dentro de tudo que era mais grave no estado, de toda a gravidade que aconteceu em todas as regiões, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba se mantiveram ainda num patamar melhor. Mas, claro, que isso depende de um conjunto de ações dos prefeitos, isso depende de uma consciência grande por parte da população de que o problema ainda não está debelado, não acabou, ainda é grave, até que a gente tenha aí grande parte da população vacinada, e o ritmo de vacinação ainda é lento. Lembrar que essa vacina ela é fruto de uma luta pessoal do nosso governador João Dória. Se não fosse essa luta, essa garra dele, essa perseverança dele em termos uma vacina, o Brasil não teria vacina nenhuma para vacinar os brasileiros. É importante dizer isso. A vacina de São Paulo, a vacina do governador, é que tem permitido aos brasileiros uma recha de esperança, uma luz no fim do túnel de enfrentar essa pandemia ao longo desse ano e não entrar o ano de 2022 sofrendo com esse problema, dando oportunidade à economia de fazer a guinada, de fazer a mudança, dos setores todos poderem se recuperar, sobretudo a indústria. Nossa região do Vale do Paraíba depende muito de duas grandes indústrias, né? A indústria de base, a indústria, sobretudo metal mecânica, automotiva e aeronáutica, e a indústria do turismo. Nosso Vale do Paraíba depende muito dessas atividades e a indústria é a última a se recuperar, a verdade é essa. A gente tem os setores todos da economia se recuperando e você tem a indústria como a última das atividades que acaba se recuperando, porque depende diretamente da reativação do consumo. Então, a gente vai sofrer um pouco ainda do ponto de vista econômico. O turismo também, a retomada é um pouco tímida, esse turismo mais prolongado, esse turismo é um turismo hoje que existe, é um turismo de um dia, 2 dias, é um turismo muito fugaz, muito rápido. A gente precisa consolidar um pouco essa retomada dos pacotes turísticos para a região, das visitações de longo prazo, e isso demora um tempo também. Então, para essa retomada da economia no ano de 22, a gente precisa da vacinação, e essa vacinação ela depende um pouco agora da ação do governo federal, comprando o máximo possível de vacinas ainda nesse primeiro semestre para que a gente possa ultrapassar essa fase complicada.
Ortiz, pesquisadores do INPE, eles dizem que a pandemia deixou mais evidente que, embora a gente seja uma região metropolitana, de fato, faltou uma política regional dos prefeitos da região de combater a pandemia de forma regionalizada. E isso se estenderia para vários outros assuntos, né? Turismo, segurança, quer dizer, realmente ter uma organização regional. Existe essa organização, Codivap, a Genvale e tal, mas funcionar realmente de fato como pensando a região com todo mundo junto. O senhor concorda? Acha que daqui para diante é preciso desenvolver essa forma de pensar, não apenas nas cidades, mas de uma forma mais regionalizada? Xandu, se você procurar aí nos registros do jornal, nos registros das reuniões que eu sempre participei aí da RM Vale, você vai encontrar uma afirmação que eu fiz desde sempre, de que essa região metropolitana, se não tivesse realmente um fundo com recursos financeiros, se não tivesse as câmaras técnicas todas constituídas, estimulando os prefeitos a uma política pública regional, seria só uma ficção jurídica. E é isso, né? Nós temos uma região metropolitana de 16 mil quilômetros, nós temos uma região metropolitana que engloba 39 municípios, grande parte deles com características muito diferentes, muito distintas, com não necessariamente uma conurbação entre eles. A gente tem, por exemplo, a região do Vale Histórico, a região do Médio Vale. Alguns municípios são conurbados, mas outros municípios não têm nenhuma relação territorial, a não ser a proximidade de divisa entre municípios. E se a gente não tiver o estímulo, por meio de ferramentas adequadas, a ter um planejamento regionalizado naqueles temas e naqueles assuntos que são de interesse regional. É óbvio que uma crise sanitária é de interesse regional, mas a gente tem outros assuntos importantes, como o desenvolvimento territorial das cidades. O desenvolvimento territorial entre São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pinda, como é que ele vai se dar? Quais são os vazios urbanos? Quais são as condições para desenvolver novos loteamentos? Quais são as condições para que a gente tenha mobilidade urbana mais facilitada? Se essas cidades forem todas conurbadas em 20 anos, como é que vai se dar a mobilidade urbana nessas cidades? A mesma coisa vale, talvez, ali para Aparecida e Guaratinguetá. Depois, quais são as alternativas de caminho, por exemplo, para ligar São Paulo ao turismo da fé, ao turismo religioso? O governo do estado, nesse momento, está planejando, eu sou o coordenador de um programa engedrado para a região do Vale Histórico e Vale da Fé, para 17 municípios, em que a ideia é melhorar o desenvolvimento humano dessas cidades por meio de recurso para investimento, tanto na saúde, a ideia de ter um hospital regional na região do Vale Histórico e Vale da Fé, e é uma ideia que está avançando bastante aqui no estado. A gente deve anunciar esse hospital regional em alguns dias na região, num evento com o governador, a recuperação de estradas vicinais, a recuperação de estradas estaduais, as SPs, recursos para que a gente possa estimular o turismo nessas duas regiões, organizar de forma melhor o trade turístico para que a gente possa ofertar um serviço de mais qualidade, trazer um turista talvez com um pouco mais de dinheiro para gastar, para que ele permaneça um pouco mais de tempo na região. Essas são as políticas públicas, eu acho que regionais, que podem ser desenvolvidas a partir desse programa de desenvolvimento para essas cidades, 17 cidades, mas também podem ser engedradas pela Genvale por meio do fundo e por meio das câmaras temáticas de discussão desses problemas. Senão, vai continuar sendo uma ficção jurídica e a gente não vai avançar nas questões regionais. O mesmo vale para as outras regiões metropolitanas e o mesmo vale para essas organizações regionais que o Estado pretende implantar a partir de agosto, com um projeto de lei enviado para a Assembleia, com um fundo único. A ideia é que entre 50 e 100 milhões de reais aportados nesse fundo único, a partir do ano que vem, para que essas políticas públicas possam acessar recursos desse fundo e custear esses programas de desenvolvimento regional para as regiões todas do Estado. Eu concordo com essa afirmação ela tem a sua relevância do ponto de vista de que essas ações regionais ainda são muito difusas,
E o prefeito, ele está preocupado com a sua cidade, com os problemas e os desafios da sua cidade, dos limites territoriais e dos limites populacionais que ele administra. O papel da agência metropolitana é justamente o papel de chamar esses prefeitos para as discussões das políticas públicas regionais e organizá-las. Obviamente que consensualmente com os prefeitos, por meio do conselho, mas é importante que a Agenvale é que seja o estimulador dessas políticas públicas. E outro furo aí, o senhor falou do hospital regional. Já se sabe onde ele vai ser instalado? Vai ser instalado ali, entre, muito provavelmente, Guaratinguetá e Cruzeiro. Talvez a solução seja construir um hospital novo, um prédio novo, embora a gente tenha exaustivamente discutido com a Secretaria de Saúde a ideia de o Estado assumir um prédio. Isso talvez desse mais velocidade para a solução, mas me parece que a gente não tem um prédio absolutamente que se encaixe no perfil de assistência hospitalar que o Estado pretende para a região. Mas o fato é que nós teremos um hospital regional na região. Eu tenho defendido muito aqui, desde 18 de janeiro, quando eu vim aqui para o Estado, eu tenho dito muito isso. O deputado Eduardo Cury tem nos ajudado bastante a sustentar essa questão. O deputado Marco Bertal, ele já vinha sustentando também essa necessidade de nós termos nessa região um hospital regional. O Estado concorda, a Secretaria de Saúde concorda que, do ponto de vista de assistência hospitalar, há a falta de um equipamento do Estado nessa região, para média e alta complexidade, mas principalmente para alta complexidade. Isso já é um ponto pacífico, e eu tenho muito insistido, sobretudo no escopo desse programa de desenvolvimento do Vale Histórico e Vale da Fé, eu tenho defendido muito, e o secretário Marco Vignoli também tem defendido, tem ajudado muito, sustentado muito a ideia de que a gente tem a necessidade de ter um hospital regional aí. Nós teremos um hospital regional, definindo só o modelo agora e a forma de fazê-lo. Mas sim, é um furo, a gente vai ter esse hospital. Nós temos aí o governador muito entusiasmado, o vice-governador muito entusiasmado, o secretário Marco Vignoli, os três compraram a ideia, sustentam a necessidade de que a gente tenha um hospital regional nessa região, e esse é o meu papel aqui, brigar por esse hospital regional entre o Vale Histórico e o Vale da Fé. Então, caminha para um prédio próprio, para a construção de um prédio próprio, o senhor diria que seria a ideia hoje mais definida, e já tem a cidade sede, você já sabe se vai ser em Guará ou em Cruzeiro, ou ainda está definindo? Essa é uma solução técnica, Xandu, que o Estado deve fazer mais alguns estudos, deve avaliar mais tecnicamente, aí a DRS, enfim, a Secretaria de Estado da Saúde deve avaliar isso mais tecnicamente para tentar entender onde deve ser. A solução é técnica, não é política, onde deve ser e qual o projeto de assistência hospitalar que o Estado vai ofertar para essa região. Mas é fato que nós teremos um hospital, muito provavelmente num prédio novo, e muito provavelmente com uma assistência hospitalar que complemente a assistência hospitalar que é dada no Regional de Taubaté, e que é ofertada no Regional de Taubaté e no Hospital Regional de São José dos Campos. Ortiz, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de política. O senhor tem pretensões políticas para 2022, de disputar algum cargo, ou vai contribuir na campanha de algum outro colega do PSDB? O que o senhor está pensando para 2022? Olha, minha única pretensão política é colaborar aqui na Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos. Nesse momento é o meu papel, é a função que o Estado me demandou, que o secretário Vignoli precisa de colaboração e de ajuda. Então, nesse momento, a minha preocupação principal é concluir essas audiências públicas, concluir o programa de regionalização do Estado, enviar o projeto de lei para a Assembleia, sustentar no Parlamento Paulista a importância da regionalização do Estado, conseguir a aprovação, lutar pela implementação do Fundo Único e pelas câmaras técnicas nessa regionalização a partir de 22. De outro lado, lutar pelo programa Novo Vale, que é o programa de desenvolvimento dessas 17 cidades do Vale Histórico e do Vale da Fé, em que a gente possa trabalhar no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento do turismo sustentável, nas políticas públicas de meio ambiente,
em inovação e tecnologia para esses municípios e principalmente na saúde pública e na infraestrutura. Eu acho que esse é o escopo principal do programa. Então, esse é o meu papel nesse momento. Eu não penso em 22 está um pouco longe. Claro que sou um militante, sou um soldado do partido para as questões que o partido definir. Então, o partido deve definir seu candidato a presidente. Vou trabalhar muito, evidentemente, para uma mudança na presidência da República, o que depender da nossa região, especificamente de Taubaté. Vou me empenhar muito para que essa mudança aconteça. Esgotamento que ficou muito evidente com o enfrentamento da crise da pandemia. O Brasil vem passando por uma série de dificuldades em razão do desgoverno do governo federal, e eu acho que é papel de todos nós que acreditamos na necessidade de mudança, sustentarmos isso no dia a dia. De outro lado, a gente tem um processo de escolha interna do partido, que é um processo importante do nosso candidato no ano que vem, que vai disputar o governo do Estado. Esse é um processo também importante, que depende do militante, do filiado, depende das pessoas que podem, de alguma forma, criar consenso no partido. Então, essa participação também eu acho que é importante nesse momento na vida partidária. E o ano que vem, aí sim, a gente passa a discutir outros temas, outros assuntos. Mas essas são as minhas prioridades nesse momento, Jandu. Ortiz, para terminar, agradecendo muito a sua disposição em falar com a gente. E no plano nacional, o senhor acha que João Dória continua um nome forte do PSDB para candidatura nacional, concorrer a presidente, ou ele deve tentar mais um cargo no governo? O que o senhor acha do governador João Dória? O governador João Dória já se colocou como pré-candidato nas prévias, as prévias que vão acontecer em outubro. Nós temos o senador Tasso, nós temos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, colocados como candidatos também nessas prévias nacionais. Acho que o governador João Dória é o candidato a essas prévias mais viável, mais consolidado. Ele é um governador com muito êxito no combate à pandemia. Claro que tem um desgaste natural, porque ele enfrentou. Não tem um enfrentamento dessa natureza, não existe um enfrentamento dessa natureza, um enfrentamento dessa magnitude, num problema tão grave como foi o combate à pandemia no estado de São Paulo, sem desgaste, isso é natural, mas é também o governador que, embora tenha enfrentado com o Plano São Paulo, que foi um plano duro, que estabeleceu essas fases todas ao longo dos últimos 12 anos, em que o comércio, o setor de serviços tiveram que recuar na sua atividade econômica, mas é também o governador da vacina, é o governador que proporcionou ao Brasil a única esperança de vacinação, a única esperança de sair dessa crise sem fim, que é a crise sanitária. Ele é o governador da luta, da garra, da insistência para que o Instituto Butantan pudesse desenvolver a vacina. Além disso, há uma outra vacina, essa com tecnologia nacional, sendo desenvolvida nesse momento. A Anvisa já autorizou testes em pessoas para que a gente possa avançar no segundo semestre e ter a vacina, essa sim, 100% de tecnologia nacional. Ele é o governador da insistência, o governador da garra, o governador da razão no enfrentamento da pandemia. Então, acho que é natural que ele seja o candidato do partido, que vai unir o centro. É importante que o Centro Democrático esteja unido em torno da candidatura dele, dessa candidatura que nos representa ao Estado de São Paulo e às pessoas que acreditam na ciência para o combate à pandemia, fazendo um contraponto ao governo federal, que foi completamente deslocado no combate à pandemia. Cada dia uma ideia diferente, cada dia, e tudo por intuição, uma coisa toda elaborada sem qualquer amparo científico, indicação de tratamento precoce, questionando a vacina, questionando a importância da vacina, por que a pressa da vacina. Então, acho que há uma contraposição importante entre um governador, um homem público que acreditou na vacina, acreditou na razão, acreditou na ciência, e um governo federal hoje sem crédito nenhum, completamente desorganizado, completamente avacalhado na elaboração da política pública de combate à pandemia. E a gente tem um outro ex-presidente do PT, que a gente sabe como foi. Eu acho que são 3 caminhos. Eu acho que está muito claro o caminho que a gente tem que escolher no futuro, e está muito claro para mim que o governador João Dória é o governador que tem melhor condição
de representar o Centro Democrático. E as prévias deverão ocorrer no começo do ano que vem, esse ano ainda? Tem alguma expectativa? O calendário de prévias nacionais, o calendário de prévias nacionais prevê prévias nacionais em outubro, embora o governador Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati tenham se posicionado acerca da possibilidade de adiamento dessas prévias, mas, a princípio, elas estão agendadas para o mês de outubro. Ortiz, muito obrigado, bom trabalho, espero que o novo Vale realmente seja um projeto assim interessante, porque eu acho que esse Vale Histórico, você também pensa assim, tem um potencial imenso, né? Um grande abraço. Além de um potencial imenso, é uma dívida histórica, né? O Vale Histórico sustentou o Brasil. O Vale Histórico, no final do século XIX e princípio do século XX, até o crash da Bolsa de Nova York, até a grande crise mundial que se deu no começo da década de 30 do século passado, o Vale Histórico foi o grande produtor de café do Brasil. E a economia brasileira era apoiada nesse tripé, né, do latifúndio, da monocultura de exportação e da mão de obra que trabalhava nessas fazendas produzindo café. É uma região muito rica e que deixou de ser uma região rica em razão do desinvestimento que aconteceu no Brasil. Nesse período de primeira industrialização brasileira, lá depois da década de 30, essa região ficou muito esquecida. Eu acho que é uma dívida histórica a ser paga. Essa dívida começa a ser paga com esse programa de desenvolvimento humano dessa região, e a gente deve lançar o programa na segunda quinzena de maio, com a presença do governador, vice-governador, secretário Marco Vignoli, os prefeitos, enfim, a gente vai fazer o lançamento desse programa lá na região do Vale do Paraíba, aí na região do Vale do Paraíba, na segunda quinzena de maio. Obrigado, Xandu, valeu. Obrigado, um grande abraço. Por esse espaço. Valeu. Até a próxima. E é isso aí, gente. Chega ao final o Gabinete de Crise dessa semana, com o ex-prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que é subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo. Até a próxima.